Olá, queridos irmãos e irmãs do culto do Evangelho da Noite. Desta feita, vamos realizar o culto do dia 27 de janeiro de 2022. E para começarmos, vamos ler uma página desse livro muito, eu diria, inspirado. Vamos abrir aqui uma página ao acaso. A maioridade. E a gente está precisando dessa lição da maioridade, hein? Vai botar aqui a luz. Então, na verdade, é na carta que Paulo escreveu para os Hebreus, tá? É no capítulo 7, versículo 7. Eu estou achando que isso é iniciático, hein? E ainda mais que a lição é 21, né? Que é 3 vezes o 7. E o 2 com 1 dá 3. Gente, vamos ver o que ela nos vai dizer. O que nos aguarda? Maioridade. Então é a lição 21 do livro Fonte Viva. Em todas as atividades da vida... não li a frase do Paulo para os Hebreus. O que o Paulo disse para os Hebreus? O menor é abençoado pelo maior. Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 7. Em todas as atividades da vida, há quem alcance a maioridade natural entre os seus parentes, companheiros e contemporâneos. Há quem se faz maior na experiência física, no conhecimento, na virtude ou na competência. De modo geral, contudo, aquele que se vê guindado a qualquer nível de superioridade costuma valer-se da situação para esquecer seu débito para com o espírito comum. Muitas vezes que atinge a maioridade financeira, torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso. E quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. Vou trocar de página. A lei da vida, porém, não recomenda exclusivismo e a separatividade. Segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A própria natureza oferece lições sublimes nesse sentido. Cresce a árvore para a frutificação. Cresce a fonte para o benefício do solo. Se crescestes em experiência ou em elevação de qualquer espécie, lembra-te da comunhão fraternal com todos. O sol, com seus raios de luz, não desampara a furna barrenta e não desdenha o verme. Desenvolvimento é poder. Repara como empregas as vantagens de que a tua existência foi acrescentada. O espírito mais alto de quantos já se manifestaram na terra aceitou o sacrifício supremo, a fim de auxiliar a todos, sem condições. Não te esqueças de que, segundo o estatuto divino, o menor é abençoado pelo maior. Graças a Deus. Graças a Deus
graças ao Cristo de Deus, esse que veio nos abençoar, nós tão menores à época. Continuamos menores, mas na época ainda era pior. Graças ao Espírito Santo de Deus, que veio em seguida nos abençoar. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, e toda a sua falange divina, que vem nos abençoar, que vem nos envolver, que vem nos abraçar. Graças a Deus. E graças à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, e também aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, espíritos amigos e simpáticos, tanto individuais quanto de família, que nos auxiliam a realizar esse culto do Evangelho da Noite, desta feita, nesse momento de pandemia, de uma forma ampliada, na casa de todos nós que nos juntamos a esse bendito Evangelho. Jesus do Cristo, que nós possamos nessa noite, nessa hora que passaremos juntos, ser visitados pelos queridos amigos espirituais, pela equipe do Evangelho da Noite, que vai fazer com que essa celebração seja uma celebração amplificada, ampliada, composta pela expansão do Salão Jordão do Amor inundando corações, pegando, assambarcando a casa de todos nós e contando com a visita dessa equipe espiritual que vai aproveitar esse momento para sanitizar os nossos lares físicos e espirituais, para sanitizar os nossos templos, que são os nossos corpos, e reequilibrar aquelas energias dissonantes, consonantes, e, pelo amor de Deus, encaminhar para os seus destinos gloriosos os irmãozinhos que, porventura, tenham se aconchegado em algum cantinho de nossas casas, ou esteja ligado a nós, por elos de vibrações harmônicas ou desarmônicas. Que essas vibrações possam ser reharmonizadas com o diapasão espiritual, então que nós possamos ser envoltos nesse diapasão espiritual, nossa casa, os nossos templos. Não só a nós, mas a todos esses irmãos que compõem e fazem acontecer esse Evangelho da Noite, que todos possam ser abundantemente abençoados, e todos aqueles outros que são alvo das benesses desse Evangelho da Noite. Jesus Cristo, dessa forma, dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Queridíssimos irmãos, hoje daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, iniciando o capítulo 4. Então, no início do capítulo 4, tem a famosa parábola do semeador. E aí, vamos ver aqui. A gente vai estudar a parábola do semeador, que é de 1 a 9.
capítulo 4 de Marcos, versículos 1 a 9. E em seguida, nós estudaremos a explicação das parábolas, que é de 10 a 25. Por quê? Porque primeiro ele diz a parábola e depois o próprio Cristo, isso é uma oportunidade única, o próprio Cristo faz a interpretação das parábolas, tá? Dessa parábola. E depois ele dá uma palhinha das outras. Então, a parábola do semeador, lembrando que esses títulos é o pastorino que põe, tá? Então, parábola do semeador, interpretação das parábolas, explicação das parábolas. Em Marcos. De novo começou Jesus a ensinar à beira-mar. A beira-mar é aquela lagoa gigante chamada Mar da Galileia. E reuniu-se a ele grande multidão, de maneira que entrou num barco e sentou-se dele no mar. O barco ficou ali na beira e o povo todo ali na terra. E todo o povo estava na praia. Que aí ele dava um distanciamento, ele falava e ficava que nem um anfiteatro. A voz dele se espraiava melhor, mas é claro que a voz dele todo mundo ouvia perfeitamente, porque contava com os recursos da amplificação espiritual. Tudo bom. Ensinava-lhes, pois, muitas coisas por parábolas. E disse-lhes este seu ensinamento: ouvi. Um semeador, o semeador, saiu a semear. E aconteceu que, ao semear, parte das sementes caíram à beira do caminho. E vieram aves e a comeram. Deixa eu botar aqui. E outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra era profunda, não era profunda. E tendo saído o sol, queimou-se. E por quê? Ai, Jesus. E tendo saído o sol, queimou-se. E porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto algum. Mas outras caíram na boa terra, e brotando, cresceram e deram frutos, e um grão produzia 30, outra 60 e outro 100. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Entenderam? Aí, ou seja, os iniciados, né? Aí, continuando, eu estou mudando para lá, para onde continua, que é a explicação das parábolas. Que agora é de 10 a 25, tá? Quando se achou só, os que estavam em redor dele, junto com ele, os 12, pediram a explicação da parábola. E ele disse-lhes: a vós é permitido conhecer o segredo do reino de Deus, mas aos de fora tudo lhes propõe em parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não suceda que se voltem e sejam resgatados seus erros. E perguntou-lhes: não percebeis esta parábola? Não entendeis essa parábola? E como entendereis todas as outras?
Aí eu vou dar uma parada aqui para comentar esse primeiro pedaço que foi lido, é o versículo 13. Então, a gente já ficou sabendo da parábola, ele já falou na primeira parte, e agora tem essa segunda parte, a explicação da parábola, quando o Jesus já despachou o povo, que o povo não queria ouvir parábola, o povo queria ser curado. E aí ele ficava ali, né? Eram sessões longas, não tem nenhum lugar que registre tempo. Mas pelo suceder das coisas, ele começa num dia de tarde, aí fala, na manhã seguinte ele atravessou o lago. E aí, eu acho até que comentei isso aqui antes, ele ficava lá resolvendo problemas, né? Fazendo curas, falando uma parábola, quando era para o grupo. Todos os apóstolos que não estavam os 12 todo o tempo, né? Eles vinham e chegavam, alguns tinham atividade laboral, inclusive alguns saíam para providenciar comida, onde Jesus ia ficar, no caso de ir para uma outra cidade que não tinha nenhum afeito, né? Nenhuma sogra de Pedro para hospedar, né? Aí tinha que ir para algum lugar, né? Para dormir. Ele tinha, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Que não fala tudo que aconteceu com Jesus. Então ele não precisava necessariamente deitar numa cama, né? Até porque não é uma época de poucos móveis. Então, assim, essa figura da cama, né? Isso daí você pode ter certeza. Nenhuma casa tinha cadeira. Isso é só em palácio de rei, né? Assim, cadeira, cama. O povo dormia numa esteirinha, numa lona uma coisa mais grossinha, né? Então, o que aconteceu? Ele falou a parábola para o povo e ele aqui está começando a falar as parábolas, tá? Ele está começando a fazer sua pregação e ele vai usar essa fórmula de falar parábolas quando é uma cabeçada de gente que vem de outras religiões, que não tem religião nenhuma. E ele vai falar parábolas que remetem sempre a acontecimentos agrários, acontecimento que todo mundo conhecia a prática, o fazer, né? Então, ou porque você era empregado, ou porque você era o senhor, ou porque você já esteve nas duas posições, mas não tinha ninguém que prescindisse de criar uma ovelha, de curtir um couro, ou se não curtia, o vizinho curtia, aí a pessoa ficava olhando, porque eu estou falando isso, que couro já é um negócio, uma atividade mais difícil, né? Tem o caso lá no Atos dos Apóstolos, de Lídia, que trabalhava com corantes, e ela dominava a técnica do corante púrpura, então ela extraía, ela tingia, e isso daí já é um produto refinado para sacerdotes, para as classes dominantes, né? Religiosas ou de poder. Questão do dinheiro na época, o dinheiro era acumulado em benefícios, né? Então você morar num palácio, ter taças para você beber, entendeu? Não beber na cuia, ter tecidos para se vestir, trocar de roupa, forrar sua cama, né? Já ter essa instituição de o que viria a ser cama, né? Então é essa pessoa rica. E os outros lutam para terem alguma coisa, né? Então, por exemplo, as pessoas não tinham talheres. Por isso que o pão ázimo é naquele feitio já para facilitar. As comidas eram grudentinhas, eram uma maçaroquinha, né? Botava uma pasta ali de grão de bico, uma pasta de um feijão que crescesse lá naquelas terras, deixava lá o feijão de molho, aí o feijão já ficava
naquela água quente, já dava uma fermentada, aí cozinhava um pouco, já fazia uma massa, entendeu? Aí já botava lá uns temperos, uns pedaços de carneiro, botava lá para assar, depois pegava aquele pãozinho ali e pegava um pouquinho e comia. O pão já era para... ajudava a pegar. Mas muitas refeições não tinha essa gororobinha não, tá? Era só mesmo o pão, principalmente quando ia andar no deserto. E o vinho, que era uma forma de carregar um líquido que não ia estragar, não ia sujar, porque já tinha até álcool, né? Os vinhos eram bem mais aguados, eles não eram vinhos com esse teor de álcool que a gente tem hoje não, tá? Eram os vinhos mais aguados, quer dizer, podia até crescer alguma bactéria, né? Mas eles já estavam acostumados, então... Tinha até um conceito, né? Que era... A água você nunca sabia se estava contaminada ou não, mas o vinho estava puro, supostamente. Ainda mais numa região que a água é uma coisa difícil. Mas, enfim, quando achavam um oásis, um rio, claro que reabastecia, bebia bastante água, porque era o momento de se hidratar. Então, você vê, a questão de você durar muito ou pouco depende das suas condições ambientais também, né? Esse povo vivia desidratado, assim como os animais. E aí, ele, surpreendentemente, os apóstolos, que estavam bem reunidos aí nesse início de pregação, eles ficaram sozinhos, mas olha só, não era completamente sozinho não, sempre ficava um ou outro, mas Jesus falava para os interessados, que aí ele já estava considerando os outros que não tinham sido oficialmente selecionados como apóstolos, tá? E aí o próprio Jesus fala do significado dessa parábola, né? Para eles, até para eles começarem a pegar a manha de como é que interpreta. Então, ele fica espantado e perguntou-lhes: não percebeis esta parábola? E como entendereis todas as parábolas? Assim, eu estou só começando, hein? Vai vir parábola dificílima. E aí ele fala: o semeador semeia a palavra. Esses grãos, ele está falando da palavra que na verdade, o semeador mesmo é ele, né? Ele está lá, andando lá pela Galiléia, Judéia, né? E jogando a palavra. Ele está falando desse momento do qual isso é uma metalinguagem, né? Muitos milênios depois eu não sabia ver que isso era metalinguagem. A parábola fala da função dele naquele momento que ele está falando, dizendo a parábola. Então ele está lá, ele vai andando, ele vai falando lá, ele não tem domínio assim de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Ele fala para todo mundo. Então ele é o semeador, ele jogou a semente lá, ele estava andando. E os que se acham à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são aqueles de quem, depois de a terem ouvido, vindo logo o adversário, tira a palavra que foi semeada de seus corações. Então, a alusão, como eu venho falando há algum tempo, não era, as pessoas faziam as distâncias de uma cidade para outra a pé, né? No máximo no lombo de um burro, mas também não era uma coisa, não era comum você ter um animal, ainda mais um animal grande desse, come muito, você vai ter que alimentar o animal, vai beber água, não tinha essa comida, essa água toda para dividir com os animais, a não ser as pessoas abastadas. Então, ele ia andando lá e aí tinha as estradas. As estradas, se você olhava lá, como olha até hoje, tem aquele deserto, aquela planície toda seca. Aí você pensa assim, eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali. Mas não, já tinha as estradas. Não é essa estrada que você está pensando aqui hoje, né, com asfalto. A estrada é o seguinte, o terreno é pedregoso, é todo cheio de cascalho.
e que veio das desmoronamento da ação da erosão nas montanhas. E deixa ser, não é seixo, o seixo ele é arredondado, são lascas de pedra num lugar irregular. Para você andar ou descalço ou com uma sandáliazinha, mesmo os animais, é difícil. Então eles jogavam terra nesses lugares, tinha lá o que segurava era o cascalho, as pedras, e eles iam botando terra nesses lugares onde eles iam passar, porque aí facilitava quando tinha animal, quando tinha carroça, aquilo pelo menos era terra batida, mas estava aplainado. Então tinha estradas, desse tipo. Porque o povo fazia esse negócio a pé, né? E aí, quando você ia daqui lá, por exemplo, nas cidades, já tinha o portal que você ia sair, ó. Por exemplo, o caminho de Damasco, que o Paulo sai de Jerusalém para ir para Damasco, tinha um dos portais da saída de Jerusalém, era o portal de Damasco. Então, se você saísse por aquele portal, seguisse aquela estrada, ia dar lá em Damasco. Isso também era uma técnica, porque se acontecesse alguma coisa no caminho, você passasse mal, caísse, tinha uma probabilidade de ter alguém indo ou voltando. Até a parábola do semeador é em cima disso, tá? Do samaritano. A parábola do semeador é essa que a gente está fazendo agora. Que o samaritano passa lá o sacerdote, passa não sei quem, todo mundo evoluído e deixa o homem lá, jogado no meio da estrada. Só quando passa o samaritano é que ajuda lá o cara. Então, o cara vai andando na estrada, aí vai caindo, e as sementes vão caindo ali no meio dos pedregulhos, na parte que não está pavimentada da estrada. Ali no meio a margem. E aí morre. Isso aí é o povo que ouve a mensagem, né? Aqui fala que tem até o opositor, a ajuda do opositor, mas na verdade também está incluso aí os que ouvem e nem sei, ó. Acabei de ouvir a parábola do semeador, não me disse nada. Aí, os que se acham à beira do caminho, onde a palavra é semeada, são aqueles a quem, depois de a terem ouvido, vindo logo o adversário, tira a palavra que foi semeada de seus corações. Ou seja, eles se esquecem facilmente da mensagem e eles nem param para... Eles já não entendem na hora que ouvem, não param para, digamos, refletir. E não tem raiz. Essas sementes caíram, não tem raiz em si. Elas não têm nem onde grudar. O cara não é ligado ainda nessas coisas. Ligado minimamente, né? Não é o sacerdote, não. É o cara que vai lá rezar, assistir a missa todo domingo. Mas dura um pouco tempo. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa... que eu pulei o 16. Igualmente, os semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. São aquelas sementes que caíram lá entre as pedras, mas tem terra ali embaixo, que é aquela fusão da estrada, da parte que as pessoas passam, com a região desértica cheia de pedregulhos. Imediatamente a recebem com alegria. E não tem raiz em si, que aí cai ali no meio das pedras, tem até uma terrinha ali, mas não conseguem se enraizar. Depois, sobrevindo a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Escandalizam aí, esse verbo usa muito, mas logo vivem adversidades, né? Os outros semeados, e aí aquilo até pode querer germinar, mas depois não vai à frente. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra e, entrando as preocupações da vida e a ilusão das riquezas e a cobiça de outras coisas, abafam a palavra e ela fica infrutífera. É aquela que caiu entre os espinhos, né? Os cardos,
cactáceas, os cactos daquela região, a semente cai ali, tem terra, ela até vai tentar florescer, mas ela está entre os cardos, as outras plantas que vão abafá-la. Que são as pessoas que recebem vão lá no culto lá espírita, não vão sempre toda semana, ouvem a mensagem, tem uma religião, a mensagem encontra uma ressonância, mas quando volta para casa, já no caminho de volta para casa, já está pensando, né? Meu Deus, eu preciso, inclusive fica até agoniado às vezes, né? Vamos ver se eu sou um dos primeiros a tomar passe, que nesse centro é muita gente para tomar passe, eu vou lá para frente logo, para ser logo chamada, porque eu preciso ainda passar na promoção do Guanabara, está na semana da beleza Guanabara, o shampoo tá mais barato, e essas coisas do dia a dia que você tem que providenciar, sim, você é um corpo encarnado nessa humanidade terrena, então você tem que providenciar, então é verdade, você tem que dar conta de trabalhos que são meramente materiais, né? Até para você e sua família, só que isso abafa, você já esquece que podia fazer um culto no lar uma vez por semana, meia hora uma vez por semana, né? As promoções do Guanabara não vão durar o dia inteiro, né? Essas coisas assim, comezinhas do dia a dia, fazer limpeza do quintal, cortar a era, isso é uma coisa que, né? Você pode fazer em qualquer momento e atender o seu culto no lar. E entrando nas preocupações da vida e a ilusão das riquezas, né? Aquela coisa, eu preciso comprar uma TV tela plana 5G, 5K, 4K, 5G. E a cobiça de outras coisas abafam a palavra e ela fica infrutífera. E os semeadores em boa terra são os que ouvem a palavra e a aceitam. E produzem, e voltam para casa e tentam aplicar a palavra. E produzem fruto. Um a 30, o outro um a 60, o outro um a 100. Então, mesmo nessa quarta categoria, né, que vamos dizer, supostamente seriam 25%, mas não é, a gente sabe. Mesmo nessa categoria, dentro ainda tem subníveis. Então, até o pastor Lino chama atenção que, na verdade, são 6, né? E disse-lhes, porventura vem a lâmpada. Aí já joga uma outra parábola, olha. Diz, porventura vem a lâmpada para se pôr debaixo de um balde, ou debaixo da cama? Não é antes para se colocar no castiçal? É a lâmpada em cima do alqueire, que não é para botar embaixo da cama, é para botar em cima do alqueire para iluminar toda a sala. O alqueire era um móvel mais altinho, para iluminar toda a sala, para guardar bagulho, móvel. Porque nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada foi escondido, senão para ser posto à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhes disse, atentai ao que ouvis, à medida com que medis, com essa vos medirão e se vos acrescentará. Pois ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Isso daí tá difícil, tá vendo? Aí eles ficaram todos contentinhos, agora a gente já está sabendo a parábola do semeador. E olha, o próprio Cristo disse pra gente como é que é. Ai, que maravilha, olha, aí tem aquele assim, aquele assado. Aí ele pega, você tá pensando que vai ficar difícil, já tem o dever para casa. Agora vai pensar nessa daqui que é difícil. Essa parte aí é difícil de explicar, né? Quem tem ganhará mais, e aquele que não tem, até o que tem será retirado. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou deixar essa segunda parte, quando ele fala da exegese da parábola. Gente, que coisa luxuosa, hein? Isso aí é uma exegese feita pelo próprio Cristo. Ele tirou a mensagem da parábola que ele tinha falado para o povão.
Então, repara bem, gente, isso daí não vai acontecer muitas vezes, né? João, às vezes, explica, mas... João é praticamente um Cristo explicando, né? Então, uma parte disso eu vou trabalhar na próxima semana, porque isso daí tem os conteúdos, né? Tem outros conteúdos, tem outros desdobramentos dessa parábola aí, entendeu? É uma parábola complexa e o adendo que ele acaba de fazer, né, a partir do versículo 21, quando ele joga da lâmpada que não se põe em cima do alqueire, embaixo da cama, mas em cima do alqueire. O que ele está querendo dizer é sobre o que ele está falando agora, né? Então é um outro assunto que é o próprio dizer de parábolas, né? E o que ele quer dizer com essa, tá? É a própria, porque ele vai falar uma sucessão de parábolas, já vem falando, e ele vai então, assim, por que eu falo em parábolas e qual é o fato, né, de dizer parábolas. Por que em parábolas? E até acordei a gata, que estava dormindo com meu espirro. Aí agora a gente vai para aquele momento paz maravilhoso, no qual sentaremos aconchegadamente, ou até na sua casa pode fazer deitado, e vamos receber o passe dessa equipe espiritual maravilhosa. Graças a Deus. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar, através desse passe fluídico-terápico, o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios desse passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor-ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, e a egrégora
da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite. Ainda, graças aos nossos guias e protetores espirituais, aos guardiões individuais e de família, queremos agradecer esse momento que passamos juntos, esses minutos que passamos juntos, na paz e no amor do Senhor, assistido pela maravilhosa equipe espiritual do Evangelho da Noite, de todas as outras instâncias que nos auxiliam a realizar esse trabalho na Catedral Ampliada do Culto do Evangelho da Noite. Senhor Jesus, gostaríamos apenas de fazer o envolvimento desse orbe terrestre para mandar o nosso quanto de energia para Gaia, esse organismo, né? A Terra, Gaia é imaginando a Terra toda como um organismo com seus diferentes tecidos e as suas células. Cada ser humano é uma célula. Então a gente está mandando a nossa boa energia para Gaia, essa energia que nós conseguimos angariar, né, aurir, e também vamos mandar um quanto de energia para a saúde do planeta e para essa humanidade encarnada e desencarnada, ligada ao planeta Terra. A todos os devas da natureza, né, aos espíritos mais simples, ligados aos elementares ou elementais. Graças a Deus, obrigado. Mandar, Senhor, um quanto de energia para a transição planetária. Mandar um quanto de energia para envolver todos esses queridos amigos que estão na posição de liderança no planeta, que chefiam cidades, estados, países e países poderosos que lideram posições globais, pessoas imbuídas do poder e cujas suas decisões têm reflexo na vida de muitas pessoas. E também todos aqueles irmãos que acumulam, né, muita matéria, muita energia e que também suas decisões têm reflexo na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que têm mais dinheiro que países, né? Então isso é uma responsabilidade incrível, né? Seria bom que essas pessoas se assenhorassem. Dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo, queremos pedir a permissão para dar por encerrado os trabalhos do Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus que sejamos todos envolvidos na paz, no amor do Senhor, agora, hoje e sempre, durante essa semana. Graças a Deus, obrigado.